Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Especialista por BMVet. Hoje, sexta-feira, 4h30 da tarde, 35 graus aqui em Ribeirão. A gente poderia estar tomando uma cerveja. A gente está falando sobre... Vamos falar sobre leishmaniose. Obrigado de novo, Olivia. Obrigada. Por aceitar, principalmente nesse dia, nesse horário, com essa temperatura. Se apresente de novo para o pessoal, fazendo favor. Oi, gente, eu sou a Lívia, sou veterinária lá na BM da Fiusa. Hoje eu faço atendimentos clínicos lá e voltados a doenças infecciosas. E uma das doenças que eu estudo há um tempo, que eu gosto muito de falar, é de leishmania. Quando o Bruno me fez esse convite, eu fiquei animada, mesmo sendo numa sexta. Então, acho que estão chegando casos aí, cada vez aparecendo mais casos, e eu acho que a gente precisa falar, né? Porque acho que não só pra gente orientar os tutores, mas os veterinários também. Porque eu acho que como, principalmente Ribeirão, que não é uma região que tem tanto caso, que tá chegando agora, não sei se tá chegando ou se a gente diagnostica pouco, sabe? Mas que tá aparecendo, né? Então, acho importante a gente falar aí, ainda mais agora também que a vacina saiu do mercado, então acho que tem algumas coisas que a gente pode conversar, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre se era realmente subdiagnosticado ou não e o porquê era subdiagnosticado, mas vamos começar tendo uma conversa com o tutor. O que é leishmaniose? Então, a leishmania, ela é uma zoonose. É uma doença que ela vai afetar humanos, ela vai afetar cães, gatos, mamíferos em geral, né? O grande problema é que a gente tem uma questão de saúde pública envolvida. Por isso que eu acho que é tão sério quando a gente fala de leishmania, né? E ela é um protozoário. A gente corta, não tem problema. Eu travei totalmente. Pode ser? Pode. Vamos tentar não travar. Eu não sei, Pode. eu travei. É normal. Bloqueei, vamos de novo. Eu travo também. A hora que você falar pode, eu já pergunto. Vamos falar com o tutor, então, primeiro. O que é a leishmaniose? Então, a leishmania é um protozoário. E muito além disso tudo, ela é uma zoonose, né? Então, tem uma questão de saúde pública envolvida. Então, quando o tutor tem um cachorrinho ou um gato, né, com leishmania, a gente não cuida só do paciente, a gente cuida do paciente para cuidar do ser humano, né? Não só do tutor que tá ali, mas de todos, né? Por isso que eu penso que quando a gente senta para conversar com ele, a gente precisa explicar tudo, desde o começo, o motivo que a gente tá ali, quais são as nossas metas de tratamento, nossa meta do porquê, se não tiver diagnosticado, por que diagnosticar, sabe? Que eu acho que quanto a gente acho que perder tempo não, mas ganhar tempo, mas ficar ali um bom tempo explicando pra ele, sabe? Porque muitas vezes eu acho que nós veterinários, a gente entende a gravidade quando a gente fala de saúde pública, né? Sim. Eu não sei se o tutor, ele consegue ter tanta ideia. Por exemplo, se você fala raiva aqui em Ribeirão, a galera assusta. Então, eles entendem isso. Mas leishmania acho que não, sabe? Eu acho que eles não entendem ainda a seriedade e a gravidade, né? Não acho que a gente tem que lidar de forma... Não sendo uma forma ruim, sabe? Mas de ensinar ele. Acho que essa é a nossa meta, a gente tá aqui pra isso. Eu acho que para essa doença depende muito de nós, eu falo, porque o porquê que foi subdiagnosticada essa doença durante muito tempo nessas áreas que eles falam que não é endêmica ou que não eram endêmicas, entendeu? Então, acho que também faltou um pouco de informação, eu não sei quem passaria essa informação, mas hoje eu vejo que depende muito de nós veterinários em transmitir essa informação para o tutor. A raiva assusta, né? Que quando você escuta a raiva, é 100% de mortalidade. Isso vem na cabeça, né? Sim. Pegou raiva, morreu. Então, assim, isso assusta. E não necessariamente foram os veterinários que transmitiram essa informação.
Então, o tutor absorve a informação, as pessoas, né, no geral, absorvem as informações quando elas são transmitidas. Então, eu acho que faltou, né? Teve uma lacuna aí, que realmente não teve essa informação ao tutor da leishmaniose, aqui na nossa região. O que você pensa sobre essas questões, né? Porque em algumas áreas ela foi diagnosticada e em outras regiões não foi realmente diagnosticada. Foi realmente uma demora da doença, do mosquito ter chego. E aí a gente pode entrar depois um pouquinho na questão de que a gente está invadindo as matas realmente, né, como moradia, e isso pode realmente estar influenciando nesse processo de se tornar uma área endêmica ou não. Explica um pouquinho também esse contexto, né? E aí aproveita para explicar o ciclo, né, que faz para que os tutores consigam entender isso. Começando lá no subdiagnosticado, é muito difícil, assim, eu pego o que eu vejo, né? Eu acho que tem casos, pensando que a gente é uma região que atende muito a hemoparasitose, Ehrlich, Anaplasma, Babesia, a gente fica muito focado nelas. E muitas vezes a leishmania pode ser parecida, ela pode estar até junto também, sabe? Mas vai ter um quadro muito parecido, sabe? Eu acho que é também a gente colocar nos diagnósticos diferenciais. Então, eu acho que tem um pouco do subdiagnosticado e também um pouco do medo do veterinário. Eu já vi algumas vezes veterinário falando que não ia notificar, que é uma doença de notificação obrigatória, né, para o centro de zoonose. Que não ia notificar por medo, entendeu? Porque assim, vamos lembrar, né, antigamente, antes de ter toda a possibilidade do meteoforo aí de entrada, a possibilidade da gente tratar, antigamente não existia a possibilidade de tratamento, a não ser que entrasse na justiça, enfim, era eutanásia, né? E eu acho que o veterinário tem medo de falar pra zoonose e ele falar da eutanásia, sabe? Então, eu acho também que é um pouco de medo de notificar, sabe? Se a gente não notifica, a zoonose não vai fazer a procura do flebótomo, sabe? E isso é muito importante, porque, assim, Ribeirão não tem uma tela mosqueteira. Assim, existe um imã, Ribeirão não tem, sabe? Não é. Acho que o que você falou. A gente tá cada vez avançando mais, né? Desmatando mais. Eu acho que isso é uma questão. E a maioria, assim, dos pacientes que eu já atendi aqui são pacientes que não são daqui. Eu tenho um paciente que é daqui, né? Mas a maioria não é daqui. E aí, vamos pensar. Se esse tutor, ele não é bem orientado de como fazer a repelência daquele paciente, de como cuidar daquele paciente, porque aquele paciente é um reservatório. Então, tem muita coisa envolvida. Questão, se esse paciente... O nosso tratamento, o foco do nosso tratamento um dos focos, é esse paciente não ser mais um transmissor, né? Acho que mais pra frente a gente pode até falar disso. Mas, então, assim, além da gente tratar o paciente pra gente melhorar ele clinicamente, a gente precisa ter certeza, né? Biologia não tem 100% de certeza. Mas que esse paciente não tá transmitindo. E quando a gente pensa em transmissão, a gente tem um vetor, né? O que a gente precisa? Fazer a repelência. Então, usar repelente, coleira ou Puron, né? Então, assim, eu acho muitas vezes que o próprio tutor, ou ele não tem consciência da gravidade daquilo, e ele acaba deixando muito, sabe? Ou ele não foi bem orientado, né? E eu não acho que não foi bem orientado pela pessoa, pelo veterinário que tá ali não querer, mas acho que a gente conhece muito pouco. Eu não sei se eu já te contei a história do porquê que eu fui estudar leishmania. Posso só fazer um parênteses aí? Pode. Eu acho que porque eu peguei aquela época anterior, né? Então, sempre com história de velhinho aqui, né? Então, porque assim, ó, que eu vejo? Que realmente, assim, a demanda de hemoparasitose era muito alta nas 2 décadas anteriores, era muito alta a demanda, e a gente focava em estudar isso, né? E realmente, assim, na verdade, eu me incluo nisso.
Tanto que eu sei muito pouco de leishmania. A gente não buscava conhecimento de leishmaniose, entendeu? E então, sim, existe uma responsabilidade não só por medo do veterinário, mas é porque a demanda de Ehrlichia era tão alta, de Ehrlichia, Babésia, enfim, e acabava sendo muito fácil, né, o diagnóstico de uma doença e não ter que fazer diagnóstico diferencial de outras. Então, não foi só medo. Eu acredito que tenha sido também uma falta de comprometimento, e realmente aí tem a galera que vem para quebrar isso, sabe? E eu falo de falta de comprometimento geral, me incluo nesse processo, que aí veio vocês para realmente falar, não é assim, gente, como assim? Então a gente sempre tinha essa noção, não, aqui tem leishmaniose, não é possível, né? Não somos privilegiados a ponto de não ter nada de caso, mas eu acho que faltou um engajamento em cima disso, ou assim, um treinamento de todos os veterinários para começar a diagnosticar, né? E aí eu não acompanhei muito o processo, né? Quando realmente começou a ter vários diagnósticos, eu já estava no oftalmo, então eu não acompanhei muito essa evolução. Mas eu acredito que também tenha tido esse conjunto de fatores, né? Eu acho que o bom das pessoas saberem que a doença está aqui é tentar diagnosticar, ou pelo menos pensar nela, sabe? Porque eu acho que só de pensar, eu acho que já é uma sementinha ali que a gente plantou, sabe? É muito complexo, assim. E é saúde pública, né? É zoonose, então, tipo, a nossa responsabilidade com isso é para não só com os animais, mas com o ser humano também, né? Porque os casos que chegam pra mim, assim, normalmente, eles já estão meio que diagnosticados. E os casos que chegaram foram muito diferentes, assim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o que eu vejo de maior dificuldade, assim, é que não é um exame, não é... É mais de um, entendeu? Vai muito mais do que você fazer, que a droga que foi aprovada é o metilfuran, né, a metilfosina. Não é só você fazer a metilfosina, porque virou isso, sabe? Metilfosina salvou, mas ela é muito além disso, sabe? Então, assim, e é muito além de você só fazer 30 dias de tratamento e esquecer, assim, é muita coisa, se eu começar a animar muito, você me corta. Tá? Não, vamos lá, conta um pouquinho, você ia falar sobre... verdade. Sobre a história, né? Eu não tive leishmania na minha graduação. Eu não estudei leishmania na minha graduação. Uma vez me falaram isso no estágio curricular, que teve uma paciente, eu não consigo ter na minha memória, que é muito boa, assim, como que foi esse diagnóstico. Não vou falar, e a gente falou dessa possibilidade de ser leishmania. E eu fiquei com isso, assim, na minha cabeça. Eu acho que vez ou outra, uma das minhas preceptoras era dermato, e vez ou outra eu lembro dela ter jogado leishmania em algum caso, sabe? Tipo, diagnóstico diferencial. Então, eu tinha essa pulga atrás da orelha. E aí, um dia, na residência, você tem estagiários, e os estagiários entram pra fazer anamnese, pra treinar, né? E eu lembro que uma estagiária chegou pra mim e falou, Lívia, é uma pele muito feia, é um olho remelento, acho que é sinomose. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Na hora que eu entrei, gente, sabe a cara da leishmania? Você lembrou Existe da a cara da leishmania, né? Aí eu falei, meu Deus. Aí e era de uma aluna do primeiro ano, que tava entrando. Ela não era de Ribeirão, era de fora. Aí Aí eu fui, fiz a sorologia, fiquei esperando a sorologia, entrei em contato com a zoonose, porque assim, eu não sabia nada. Eu sabia um total de 0 coisas. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, o que eu vou fazer? E até então, eu não sabia nem como tratar. Eu sabia que existia a metilfosina, mas eu não sabia mais nada. Eu falei, o que eu vou fazer com esse cachorro? E assim, enfim, eu não sabia por onde começar. E eu fui tentar me orientar, não tive orientação nenhuma, não, assim, foi muito difícil. Tá, então já vamos fazer o seguinte, já vamos pegar a primeira pergunta aqui que a gente
ia fazer aqui, tá no script. Por onde começar? Você começou corretamente ou hoje você começa corretamente e naquela época você não começou? A única coisa que eu fiz certo foi a sorologia, né? Que Tá. o primeiro passo é fazer sorologia. ELISA e RIF por diluição total. Existe um grupo, né? Qual que é? Desculpa? ELISA e RIF por diluição total. Tá. Existe um grupo de brasileiros, né? Que fizeram Brasileixo. Lá tem um organograma para você seguir. A primeira coisa, suspeita de leishmania, sorologia. Mas é essa sorologia, não é um teste rápido, sabe? Porque assim... Sim, antes de exame de triagem, tudo. Não. Porque assim, na maioria das vezes ele já vem com os exames de triagem, né? E aí pegou aqueles exames, vai pra sorologia. Os exames de triagem, eles vão ajudar a gente, né? Se for a primeira vez que você tá com aquele paciente e você suspeita, você vai pedir tudo. Você vai pedir perfil renal, você vai pedir perfil hepático, ultrassom ajuda muito, urinálise, o PC, porque esse paciente, existe uma probabilidade dele ser um doente renal, por glomerulonefrite imunomediada, né? Então, são pacientes jovens que vão ser doente renal, muitas vezes, né? Então, a gente precisa, além de tudo, você já pensa em estadiar esse paciente, sabe? Meio que assim. E aí, você já coloca uma sorologia no meio se isso for uma suspeita, né? Mas, assim, vão ter outras diagnósticos diferencial. Também não vai ficar assim, né? Mas estamos pensando dessa possibilidade. Mas tem os exames de triagem, a sua anamnese é muito importante, né? O básico. E, primeiro, sorologia, né? Porque a sorologia vai ajudar a gente a estadiar esse paciente. A gente precisa saber níveis de titulação de anticorpo desse paciente, sabe? Então, por isso precisa ser por diluição total, porque precisa diluir o máximo possível. Porque o que não é diluição total, ele meio que para. E esse paciente pode ser muito... Essa soroconversão dele pode ser muito maior, sabe? E isso vai mostrar pra gente algumas coisas, sabe? Acho que na hora de ver o paciente clinicamente, na hora do tratamento. Mas o primeiro passo é sorologia, sabe? Muito além de você pensar num PCR. E já aproveito e falo, PCR qualitativo de leishmania, de sangue, então, assim, só se tiver muito, porque é muito difícil positivar. Você levar em conta, você pegar um PCR de leishmania de sangue... pode dar um falso negativo. Com certeza. Muito, muito comum ter. Com certeza. Eu só faço PCR de leishmania qualitativo porque tá no meio do painel, sabe? Que às vezes eu coleto medula e peço o painel enorme de hemoparasita, só por causa disso. Mas se eu suspeito de leishmania, eu vou pedir à parte um PCR quantitativo, sabe? Entendi. Então, eu gosto de deixar tudo bem exemplificado aqui. Porque estudante escuta muito, ou vai escutar, né? Nosso podcast. Então, para ficar bem fácil, assim. Quando você começa a anamnese, de acordo com a sua anamnese, com os sinais clínicos, você direciona para a leishmania. E vamos supor que você está atendendo esse paciente como clínica e depois vai começar a fazer todo o diagnóstico do zero. Então, anamnese, sinais clínicos, exames, e aí a gente deixa o tratamento para depois. Mas pelo menos os exames, o passo até antes do tratamento. Sinal clínico, vou começar do sinal clínico, eu conecto a anamnese. Tá. Vai ter um monte, né? Então, assim, sinal dermatológico. Normalmente... por isso que dermato pega muito leishmania, né? Um dos meus pacientes foi diagnosticado por um dermato. Então, assim, sinal dermatológico, sinal oftálmico também. O veite. Eles apresentam muito veite. Eu tive um paciente que tinha eu não sei, depois eu te mostro foto. O que ele tinha no olho? Era um negócio muito estranho. É porque eles apresentam blefarite. Blefarite pode inflamar todas as glândulas de meiboma, aí vem com meibomite, que pode levar a conjuntivite, que dá ceratite por causa da córnea, que também pode ter o veite. O veite, então, na verdade, tem tudo, né? Sim. Mas a uveite
ela pode vir com uma uveíte clássica também. Eu acho que uns quadros de diagnóstico diferencial que vem só com uveíte, a gente também tem que descartar, e é algo que a gente também não faz com tanta frequência, né, pensar. Então, como a gente sempre teve o hábito de pensar em hemoparasita, então veio com uveíte, a primeira coisa que vem na cabeça é Ehrlichia, né? Mas, e é um sinal clássico, assim, a maioria dos pacientes que... Acho que tem uma que eu tô atendendo agora, uma nova que eu ainda tô no processo, que eu acho que não tem ainda. Quem sabe, né? Não sei, mas espero que não. Mas, sinal vamos de poliartrite. Então, sinal ortopédico pode ter qualquer sinal que... Porque o que acontece? A leishmania, ela faz uma alta resposta humoral, que é uma resposta mediada de anticorpo. E aí, esses anticorpos, eles vão em forma de imunocomplexo e começam a se depositar em locais. Qualquer então, lugar. uveíte, poliartrite, glomerulonefrite, por aí as ites da vida, né? E aí, vamos pensar em hemograma. A gente pode ter anemia. Por quê? Posso ter até uma anemia hemolítica, imunomediada, por exemplo, pensando nessa alta resposta humoral. Ou só uma anemia branda também, né? Por uma hipoplasia medular, de repente. Pode ter trombocitopenia também. Paciente que sangra nariz. Muito. Eu vejo sangrar e falo, meu Deus, é leixa, sabe? Um negócio assim. Aí você não sabe se tá sangrando por causa da trombocitopenia ou se tá sangrando por causa de ressecamento. E fator de coagulação afeta também. Ah, também? Afeta fator de coagulação. Então, assim, não, às vezes eu vou ter uma plaqueta normal, sabe? Fator de coagulação aí com problema. Então, na verdade, os sinais são muito inespecíficos, né? Porque pode... Então, é formação de imunocomplexo que pode parar em qualquer lugar. É um paciente inflamado. É isso. Pode ter uma inflamação geral, né? E pode inflamar em qualquer lugar. Então, assim, é difícil de realmente fechar o diagnóstico só através dos sinais clínicos. Ou, na verdade, tem que sempre entrar em um dos diagnósticos diferenciais. E aí você começa a perguntar pro tutor. Aqui em Ribeirão a gente pergunta se viaja muito, né? Porque como não tem muito, aí se ele viaja pra cidade endêmica já é uma puta cartada. Mas eu não sei se mais pra frente a gente vai ter uma cartada dessa, sabe? Porque eu acho que a gente tá cada vez mais ou colocando nos diagnósticos diferenciais, mas eu acho que a gente tá diagnosticando. Isso é bom, sabe? E você fez diagnóstico já de vários animais que não saíram daqui? Só um. Só um? Que é, assim, até então é o único de Ribeirão. Tá. Né? Que é o que tá comigo já vai fazer 1 ano. E assim, ele chegou, ele era a cara da leishmania. Mas ele começou teve a parte oftálmica, que foi estranho, mas ele começou com uma lesão em pele, se não me engano. Eu acho que era em articulação, uma lesão. E aí fizeram hemograma, tinha anemia, trombocitopenia, vou lá tratar pra Ehrlichia, né? Aí chegaram a pensar em micobactéria também. Até que a clínica dele falou, não, vamos fazer uma sorologia, porque tá tudo muito estranho. E essa tutora tem a mãe e os 5 irmãos. E só ele com sinal clínico. E isso é bizarro, né? Como que vai passar isso pela cabeça e ele nunca saiu daqui, né? Até que os sinais foram piorando, fizeram sorologia, diagnosticaram. Aí, na época, entraram com a metilfosina, né? E aí, ele chegou pra mim, acho que uma semana depois que ele acabou a metilfosina, mal. Agudizando doença renal. O que pegou ele, o que piorou ele, foi a doença renal. Ele fazia... Assim, ele era a cara da leixa, igual eu falei. Cutâneo, olho. Ele tinha uma poliartrite que se relava nele, ele sentia muita dor. Ele tinha lesão nas articulações, umas unha lesões grande. ulcerativas. Uma unha grande. O único grupo a gente esqueceu de falar, que é a clássica, né? Clássica. Ele chegou pra mim, querendo ou não, perdi uma possibilidade. Perdi não, né? Mas eu já não tinha mais a possibilidade do tratamento com a metilfosina, eu ia ter que pelas outras possibilidades, que a gente tem muita, né? Tem imunomodulação, que é muito importante. Mas só para voltar, para ficar claro para o tutor. Então, você fez o diagnóstico através dos sinais clínicos, anamnese, exames verdade. Complementares e aí sorologia. Sorologia. E aí, fechou o diagnóstico na sorologia. Na verdade, assim, a gente pensa no organograma. Fiz a sorologia. Sorologia positiva. Eu tenho 2 possibilidades. Ela pode ter um baixo nível de titulação ou um alto nível de titulação. Vou tentar explicar sem mostrar. Sou uma pessoa que às vezes escreve, mostra exame, mas vamos lá.
o laboratório, ele vai te dar um valor de corte, que é o cutoff. E o paciente, ele vai ter o valor da OAD, que é o valor dele de soroconversão. Se esse valor da OAD for de 3 a 4 vezes maior que o cutoff, esse paciente é positivo com certeza. Se for menor, você não pode dar certeza, você não pode iniciar nada. O que a gente precisa? E assim, na verdade, se eu tenho uma sorologia baixa, uma sorologia alta, eu sempre vou fazer isso, tá? Mas pensando numa sorologia baixa, você não pode dar certeza. 1 para 80, por exemplo. Normalmente vai ser uma OD baixa. Esse paciente, você não vai falar que ele é positivo com certeza, entendeu? Então, a gente precisa fazer um parasitológico positivo. O que é um parasitológico positivo? Você fazer uma cito de linfonodo, por exemplo, e achar a leishmania lá. Coletar a medula e achar a leishmania na medula. PCR. Histopatológico, que não é tão sensível, imunohistoquímica. Enfim, a gente precisa achar a leishmania ali, entendeu? Entendi. Quando eu tenho essas sorologias mais abaixo. E Tá. posso repetir o teste sorológico? Pode. Se você, por Tem exemplo... um prazo? Não. Não? Assim, se você não fecha o diagnóstico, você disse. Se você fez toda essa pesquisa, tá? Não fecha por nada, espera aí, sei lá, um mês, sabe? E refaz. De repente, você pode ter uma soroconversão mais pra frente. Às vezes, esse paciente ainda... pode ser que ele não tenha feito uma alta resposta aí de anticorpo, uma alta resposta humoral, não soroconverteu bem, fez uma boa resposta celular, sabe? Pode ser uma das questões, né? Ou não. Eu falo que o diagnóstico de leishmania é difícil. É difícil, assim. Legal é quando a gente pega essas sorologias altas e já dá tempo de fazer muita coisa, né? Mas... eu acho que é isso, dessa parte de diagnóstico. Tá. É complexo, sabe? Tem muita coisa. Sim. Não é fácil. E acho que achar também a leishmania não deve ser nada fácil, né? Tá, antigamente, então a gente... Ou antigamente não, acho que é uma realidade ainda em várias regiões do Brasil, que é eutanásia. Eu fui numa palestra muito tempo atrás, que eu lembro que o Brasil era o país que mais realizava eutanásia, ou seja, que sacrificava os animais, e o que menos tinha resultado em relação à diminuição da doença. Talvez porque o Brasil é um país com muita mata, então não sei se tem relação, se eu estou falando besteira, né? Mas a Europa tinha um controle maior apenas com o tratamento, e o Brasil não tratava, fazia muita eutanásia e não conseguia controlar a doença tão bem. Né? Isso é uma realidade hoje ainda? E como que tá? Porque na época era proibido o tratamento, né? Então depois teve toda uma briga na judicial para conseguir liberar o tratamento no Brasil. Como que tá, né, essa questão, né, do controle no Brasil? A gente conseguiu melhorar? Eu acho outra coisa importante que aconteceu no Brasil é que a gente, hoje, antes a gente tinha essa visão aqui é muito hemoparasitose, como lá no centro-oeste, em regiões mais pobres do Brasil, tudo é leishmania, e muito cachorro morreu, veio a óbito, sem precisar morrer. Teve eutanásia em massa, né? Eutanásia em massa de cães que muitos cães provavelmente nem tinha, né? A doença. Então, como que tá hoje essa situação? Então, o que acontece no Brasil? O nosso clima pega muito, né? Porque o flebótomo, ele gosta do clima úmido, quente, beleza, entendeu? Entendi. Isso. E na Europa é sazonal, né? Eles têm os climas mais... as estações de forma mais separadas. Aqui não, o ano inteiro é assim. As regiões mais endêmicas também, é o ano todo assim, né? Então isso pega muito. Porque não existe um momento em que eu vou ter menos flebótomo circulante, sabe? É o ano inteiro. É o ano inteiro. Então, eu acho que isso pega muito. Temos um clima propício para isso. Em relação às eutanásias, qual que foi uma das maiores questões? Que foi esse grupo, o brasileiro, que conseguiu o pessoal do grupo que conseguiu que fosse aprovado o tratamento,
né? Por quê? O que eles tiveram que Que provar? foi aprovado judicialmente mesmo, né? Pra Saiu depois ser uma- liberado, foi. Foi um negócio bem certinho. Isso eles fizeram um trabalho pra poder provar que o cão... E foi só do cão, eles esqueceram de todo o resto. Entendeu? Tipo assim, o gato, Uhum. vamos tratar aqui, não... Difícil fechar, mas... O cão, ele precisava ser eutanasiado. Mas o que acontece? O cachorro, ele tá ali, tem a leishmania, mas ele não passa de contato direto. Eu preciso de um vetor. E se a gente pensar um pouco, qual seria a maior forma da gente prevenir? Exterminando o vetor, né? Uhum. Repelindo, pensando no vetor, cuidando matéria orgânica e tudo mais, pensando em não ter o vetor ali. Eles conseguiram comprovar de que fazer eutanásia não diminuía os casos. Sabe? E realmente, Uhum. lógico, hoje em dia, você ainda precisa explicar para o tutor que tem a opção de tratamento e a opção de eutanásia, né? Mas, para mim, eu falo para eles, é como se você tivesse um paciente que tivesse uma doença crônica e você ia tratar ele. E em algum momento ele ia descompensar. E que não é ele que vai transmitir a doença, né? Então é importante falar pro tutor que é o mosquito que vai transmitir a doença e não o cão. Ele pode ter contato direto com o cão o tempo todo que a doença não vai ser transmitida, né? Essa transmissão direta não existe, né? Então, assim, eu acho... E a gente volta lá no começo que a gente falou, falta de informação, né? E eu acredito que hoje muitas pessoas... Acho que algumas pessoas que eu vi nesse podcast talvez não vão concordar com... Eu tenho um lado de não fazer eutanásia. Eu não sou a favor da eutanásia na leishmania. Justamente por isso que eu fui estudar isso, né? Pra saber tratar e não chegar ao ponto de, tipo, não sei, vamos fazer eutanásia, né? Porque você não sabe, não é muito mais fácil? Ou algo que você não vai correr riscos, sabe? Então, a gente volta na falta de informação. Então, assim... Você faz, se o tutor quiser fazer? Se a decisão do tutor for fazer? Não, eu vou te falar sinceramente, porque eu não faria. Não, eu assim, Quando, eu tenho uma quando, questão quando a minha, com quando a minha questão ética minha é profissional, você quer fazer, pode procurar outro profissional, eu não faço. Eu nunca cheguei nesse ponto, né? Até porque, como a gente não tem muitos casos aqui, eu acho que se eu tivesse uma demanda maior de caso, talvez eu bateria de frente com isso. Pensando... o meu jeito, assim, de trabalhar, eu tenho uma questão com... Não que eu não faça eutanásia na vida, tá? Mas eu tenho uma questão de tentar, sabe? Pensando em outras doenças. Muitas vezes eu até me pergunto se eu tô lutando muito, sabe, ali. Mas eu acho que se eu visse o paciente bem, o cachorro bem ali, eu não teria coragem. Imagina o cachorro comendo, abanando o rabo. Qual a chance? Eu acho que eu ia deitar a cabeça no travesseiro e eu não ia dormir. Aquela noite, depois as próximas, e aquilo ia ficar comigo, sabe? Pro resto da vida. Muitas pessoas não entendem isso, sabe por quê? Porque veterinário é uma das poucas profissões que a gente realmente escolhe quando tem 10 anos, 7 anos, 8 anos, porque a gente ama animal, sabe? Então, por exemplo, uma das minhas decisões de ir para o oftalmo, eu lembro que foi essa, porque eu ficava extremamente mal por ter que eutanasiar um cachorro, e eu não queria. Então, ele podia estar mal. Eu sabia que aquela era a hora, mas profissionalmente eu não estava satisfeito com aquilo, então... Uma das principais coisas que me fez ir para o oftalmo eu tenho certeza que eu nunca vou fazer eutanásia. Então, é um alívio para o oftalmo que não passa por esse... por profissional que não quer passar por esse processo, na oftalmo a gente não tem isso. E realmente, assim, é a decisão mais difícil para o veterinário, porque o veterinário tem essa questão de fazer por amor. Depois a gente briga pela questão financeira, crescimento profissional e tudo mais no decorrer que que vai passando, né? Mas a gente decidiu isso quando a gente era pequeno, né? É muito difícil, assim. Eu acho que quando a gente fala de eutanásia, nós como veterinários, a gente tem uma responsabilidade muito grande na mão, que é tomar essa decisão. E não existe um momento certo. O momento certo pra você pode ser o momento errado pra mim, sabe? Então...
eu acho que essa conversa, quando eu falo de eutanásia, quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, eu até fico meio assim, sabe? Pelos julgamentos. Porque eu tenho uma posição muito certa do que eu... como profissional, sabe? Em relação a isso. Então, eu sei que tem muitos julgamentos, né? Então, você imagina numa doença que envolve saúde pública, que é a zoonose, sabe? Então, assim, aquela paciente que eu falei que eu não sabia o que fazer, que foi por isso que eu fui... Por isso que eu estudei leishmania, por isso que eu entrei em doença infecciosa, por isso que eu fui estudar métodos de diagnóstico de doenças. Foi tudo por causa disso. Então, porque eu queria ser especialista em felinos, entendeu? Essa era a minha meta. Então, assim, Essa decisão, ela é difícil, sabe por quê? Porque se você escolher o lado da eutanásia, você vai ter julgamento, e se você escolher o lado do tratamento, você vai ter julgamento, e por isso que teve muita discussão, né, com o passar do tempo. Mas eu acho que hoje a gente tem as duas opções, mas eu tô com você. Eu tô do lado do tratamento, sabe? Eu acho que a gente conseguiu evoluir nisso, né? A gente tá conseguindo acompanhar e monitorar muito mais, muito melhor do que antes. Então, não tem o porquê. Até porque a gente não teve resultado de saúde pública no Brasil com a eutanásia. Isso está comprovado. Então, não tem o porquê fazer eutanásia. Justamente. Né? E não tem o porquê, porque não passa para o tutor. Então, por que você faz o tratamento? Porque não passa para o tutor, do cão para o tutor, não teve resultado de saúde pública, então não tem motivo para a gente fazer eutanásia, tirar a vida de um cão, se não tem resposta. Né? Como que está o acompanhamento hoje, a monitoração desses animais? Eles estão tendo resposta boa a esse tratamento? Então, quando a gente pensa no tratamento da leishmania, são 3 pilares, né? Imunomodulação, leishmanicida, que é o methylfuran, e o leishmaniostático. Qual que é a grande questão? Que sempre os pacientes chegam para mim, já trataram com metilfosina, sabe? Já fizeram o tratamento, e eu normalmente não tenho essa opção, eu tenho que me virar nos 30 com o resto. Com o resto que é muito bom, sabe? Então, assim, só que, como qualquer outra doença, a gente trata, mas muitas vezes não depende só da gente, depende do cachorro, da resposta dele, sabe? Então, claro, a gente vai ter boas respostas para aqueles pacientes que tiverem boas respostas, sabe? Mas a gente precisa... não existe uma receita de bolo. Apesar de a gente ter um estadiamento que fala com tudo que a gente tem que tratar, não existe uma receita de bolo. Porque, teoricamente, a gente trata com a se você for ver, né? Pensar receita de bolo. Metilfosina a cada 4 meses. Mas não são todos os pacientes que precisam de metilfosina a cada 4 meses. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma boa resposta ao tratamento. Com certeza, a metilfosina tá aí e ela é aprovada para isso. Então, a gente tem ela para usar, né? E pra mim é como qualquer outra doença. Igual a Zerlíquia da vida que a gente tá penando. A gente vai penar na leishmania também, sabe? Vai ter hora que não vai responder. Sim. E assim, não é porque o remédio não funciona, né? É porque... A resposta é individual. A resposta é individual. E aí, quando a gente pensa em monitoramento desse paciente, a gente entra numa questão de saúde pública, tá? Então, tem o monitoramento e o acompanhamento, né? O acompanhamento eu vou ver como que esse paciente tá em relação à parasitemia e a clínica dele, né? Então, por exemplo, vamos pensar, esse paciente, para eu saber se meu tratamento tá legal, eu vou coletar uma medula e mandar PCR quantitativo. Então, eu vou acompanhando esse paciente com PCR quantitativo, não só, né? Eu vou fazer um monte de exames de triagem lá atrás. Isso vai estar com a gente sempre. E aí, com esse resultado, eu vou triando o meu tratamento. Com sinal clínico também. Então, isso é um acompanhamento, né? No primeiro... fiz o tratamento desse paciente, ele tá show de bola. Dei a alta. 1 mês depois, ele volta pra gente fazer isso de novo. 1 mês depois, tá tudo bem? Daqui 3 meses, por 1 ano. De 3 em 3 meses, se ele fica bem. O tratamento é contínuo. Pra sempre, resto da vida. Pra sempre. Faz o tratamento e aí você monitora dessa forma. Eu vou monitorando dessa forma. E aí,
Isso a gente chama de acompanhamento, tá? O monitoramento, eu falo quando eu penso em saúde pública, pensando se esse paciente está sendo transmissor ou não. Vamos pensar, o flebótomo, ele pica a microcirculação, né? Ele não pica a medula óssea, né? Então, é microcirculação. Então, eu preciso entender se eu tenho leishmania na microcirculação. Então, eu coleto tecido, então faço uma biópsia ali. Eu costumo fazer de face interna de orelha, você pode fazer de outros locais. E mando para PCR quantitativo de leishmania. Qual que é a nossa intenção? Qual que é a nossa meta? Zerar tudo, né? Ou pelo menos manter parasitemia baixa. Mas principalmente de microcirculação, na minha cabeça é zerar. É meta para zerar. Porque esse paciente, a chance dele transmitir é muito baixa, né? Pra você ter ideia, um dos meus pacientes que tá comigo há mais tempo, né? Que é o de Ribeirão. Todos os nossos... Hoje, semana passada, fez 1 ano que a gente fez nosso último monitoramento a cada 3 meses. Nosso último monitoramento e acompanhamento a cada 3 meses. Ele zerou em todas. Que bom. E ele era um paciente estágio 3B. Ele era um paciente avançadíssimo, assim. E ele tá super bem. E aí, agora, a partir desse mês, só daqui 6 meses. Então, aí, se esse paciente ficar bem, ele vem pra você a cada 6 meses, sabe? Então, assim, quando a gente pensa em acompanhamento, é o acompanhamento da doença daquele paciente em geral. Quando a gente pensa em monitoramento, eu divido isso, sabe? Pra ficar mais fácil de entender. Eu penso em saúde pública, né? Em acompanhamento porque esse meu paciente tem mais 5 cachorros na casa. Tô falando dele porque ele é o daqui, né? Então, ele é o único, teoricamente, daqui de Ribeirão. Entendi. Eu tenho uma família enorme ali. Então, eu tenho tutores e eu tenho cães. A gente testa esses cachorros, os outros cachorros dele sempre, sabe? Mas outros são negativos. Todo mundo negativo. Tudo é negativo, só ele que... Só ele que positivou. E assim, são todos os irmãos e a mãe. E todo mundo é negativo. Então, assim, ele pegou aqui, sabe? Mas fizeram a procura do flebótomo, não acharam. Foram em todos os lugares que ele passou. Desde o lugar que ele hospedou, até a outra casa que eles moraram, até essa casa que eles moraram. E não acharam. Mas assim, é aquilo, né? Sim. Teve uma palestra, eu acabei não conseguindo ir, mas que eles mostraram, assim, até tiraram uma foto e me mandaram. Eu acho que foram 5 casos, se não me engano, que realmente de Ribeirão. E ele é o único que tá vivo, sabe? E... Então, assim, eu uso ele, eu falo que eu tenho muito orgulho dele e da família dele. Porque, assim, é 50% veterinário e 50% eles, né? Sim. E a sua satisfação de conseguir um resultado de um caso desse, né? Que, na verdade, se fosse algum tempo atrás, seria condenado, né? E você ter ele como exemplo para conseguir falar aqui e que deles tenham muitos que você consiga tratar, porque é o que a gente sonha, né? Conseguir resolver esses casos mais complicados, né? E que até, às vezes, todo o sistema do vida, né? Que vai ser, e por causa de atitudes tomadas ou decisões tomadas sem ser baseado muito em estudo, que eu acho que num país subdesenvolvido isso acontece muito, né? Acaba que os animais acabam sofrendo com isso, né? Então, assim, na sua experiência, a gente tem respostas boas, né? Tem tido respostas boas ao tratamento. Tem efeito colateral / doença, então, assim, efeitos colaterais da doença e efeitos colaterais do remédio. É como qualquer outra medicação, sabe? Então, a metilfosina, ela tem efeito em trato gastrointestinal. Eu tive uma paciente que... Essa última que eu tô atendendo, tomou por 30 dias, que ela me contou, e vomitou horrores, sabe? O Jack, que é o paciente daqui de Ribeirão, o doutor fala, não resolveu nada. Mas normalmente é de trato gastrointestinal mesmo. E pensando na metilfosina e no alopurinol, né? Que é o bacteriostático, é o leishmaniostático que a gente usa. O alopurinol pode fazer cálculo de xantina.
né? Uhum. E aí, se ele faz cálculo de xantina, não tem resolução, é cirúrgico e tem que parar, sabe? Então, pensando esses são os principais efeitos colaterais. Aí, a gente tem os de imunomodulação, né? Antes a gente tinha a vacina, até vou chorar de lembrar que ela saiu do mercado. Vou deixar pro final a prevenção, tá? Pra gente terminar. Então, vamos terminar só o tratamento e a gente fala sobre a vacinação e a prevenção que a gente tem a hoje. vacina como tratamento. Ah, tá. E eu tinha muita resposta boa. Usava dupla dose de vacina para tratamento para imunomodulação. Ela aumenta a resposta celular. Era incrível. Eu fiquei muito chateada. Por que saiu, então? Então, Já que a gente tá falando de tratamento, por que saiu? não falaram muito, né? Parece que tiveram alguns problemas em alguns lotes em relação a alguns componentes ali, que parece que eles têm que ter uma determinada quantidade e não tinha, sabe? Mas foi tudo meio... Nossa, na época eu fiquei quase virei stalker da vacina pra tentar descobrir o que aconteceu. Mistérios da indústria Mistério. farmacêutica. É a segunda vacina de leite que sai do mercado, né? Uhum. Mas eu usava Era a muito. Leishitec e... A Leishmune. As duas saíram. A Leishmune saiu antes, aí entrou a Leishtec. Uhum. E assim, E tinha resposta boa. muita. Tinha resposta boa. Muita. Os tutores do Jack, eles quase choraram, porque assim, de verdade, eu segurei imunomodulação nele porque ele ficou muito mal. Quando eu comecei, ele fez assim, ó. Mas sabe, é que envolve muita coisa quando a gente fala de indústria farmacêutica, né? Não é só o resultado, não é porque não está funcionando, mas é por muita coisa, né? De aprovação, de questão financeira. Se financeiramente não está compensando, eles não vão fabricar mesmo. Então tem toda uma questão por trás que a gente nem sabe. E a gente nem vai ficar sabendo, né? Na verdade. E qual a prevenção que a gente tem hoje? Repelente. Só repelente. É. Coleiras. Assim, as coleiras e tem alguns puron que eles fazem, né? É só ver certinho na bula que tem opções. A gente tem opção. Tem paciente que não aceita muito coleira, né? Então tem essas outras opções que são ótimas também. Eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Porque a vacina em si, ela não é igual a vacina da sinomose, por exemplo. Que existe uma grande chance de não pegar. Não. É uma vacina de um parasita, já que não é boa. Assim, não que não é boa, né? Eu não vou ter uma boa resposta. A intenção da vacina é que se esse paciente pegar... Porque, assim, não... Vamos lembrar, vetor vai picar. A vacina não vai prevenir isso. Então, picou. Ela vai ajudar o sistema imune a fazer uma boa resposta. E, principalmente, é uma boa resposta celular. Que é uma resposta de um paciente sem sinal clínico. Entendeu? Uhum. Que aí talvez seja aquele paciente em estágio 1... Estágio 1 não, estágio 2, né? Então, assim, essa é a intenção. Essa era a intenção da vacina. Mas muito mais que prevenção, lógico, né? Para esses pacientes que convivem com outros positivos, era muito importante, junto com o repelente. Mas o que mais doeu, eu acho que, pelo que eu vi também, vi algumas palestras, tal, algumas pessoas, a galera que estuda mesmo só isso, foi o uso dela para o tratamento. Foi uma grande perda. Foi uma grande perda, assim. Porque eu sempre tive boas respostas com ela. Eu apostava muito. Eu ficava até ansiosa pra fazer imunoterapia. Vamos lutar com o que a gente tem, então, né? Fala um pouco do ciclo pra nós, fazendo favor. A principal forma é a vetorial, tá? Então, eu tenho um cachorro positivo que está passando. Mosquito pica, se infecta. Ele vai lá, ele vai voar. Aí ele pode picar outro cachorro, outro gato. Nossa, né? E assim vai. Até o vetor, entendeu? Temos também algumas outras formas de transmissão. Tem a transmissão transplacentária, pode ter. A transmissão por transfusão de sangue. Por isso que precisa ser certinho. E via coito. Também tem alguns trabalhos que mostraram que ter muita leishmania em sêmen. E aí a gente pode ter essa transmissão. Por isso que a gente precisa castrar. Todo mundo que é positivo. Entendi. Pra não correr esse risco. Entendi. Sabe? Mas a principal forma é a vetorial. Então, é aquela da parasitologia lá. Picou, foi o saudável, o doente e o vetor que tá ali comandando tudo. Entendi. Né? E agora, pra terminar,
qual que é o recado que você deixa para os veterinários de hoje em relação ao tratamento / eutanásia? Quero que você deixe sua opinião mesmo. Eu acho que a gente precisa ter muita consciência, sabe? Esquecer um pouco que não esquecer, mas olhar de uma outra forma para essa doença. É uma doença, como qualquer outra que a gente vai tratar. A gente estudou para isso, a gente fez um juramento para isso, sabe? É muito além da gente... a gente eutanasiar pacientes que não precisariam, que poderiam ter uma chance, sabe? Eu acho que é dar uma chance. É você conversar com o tutor e dar uma chance para ele tratar o cachorrinho dele. Acho que a gente não tem esse direito de falar que... Da mesma forma que eu não acho que eu tenho o direito de falar pro tutor que ele só tem opção de tratamento, eu falo as duas coisas para ele. Lógico, né, que eu vou me justificar do porquê que eu vou pender pro tratamento. Eu acho que quem é a favor, que não faz sentido na minha cabeça, mas quem que é a favor da eutanásia, eu acho que ele pensar lá no juramento que a gente fez. Então, é mostrar que a gente tem o tratamento. Se você é contra, da mesma forma que você falou no começo, eu não faria eutanásia. Eu não vou tratar, procura alguém que vai, sabe? A pessoa tem que ter esse direito, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que sentar, parar e pensar. Como se fosse qualquer outra doença que a gente vai tratar. Eu não vou eutanasiar um paciente porque eu diagnostiquei que ele é doente renal crônico. Ou que ele tem uma cardiopatia. Entendeu? Uhum. Eu penso nisso. E quando eu falo pro tutor isso, eu falo isso pra ele. Eu uso esse argumento. Sim. Se ele fosse um cardiopata, não que ele não possa ser, né? Mas se ele fosse um cardiopata, você faria eutanásia ou você trataria? Eu jogo isso pra ele, sabe? Porque eu acho que pega pro tutor. Alguns pegam muito mais, sabe? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho. E se você não é a favor, dê oportunidade. Sim. Muitas coisas entram na nossa cabeça e muitas coisas não quando a gente fala do sentimento mesmo de amor que a gente tem pelos cães, né? Então, isso é muito individual, a gente vê isso no atendimento, né? Quem realmente tem como filho, quem realmente não tem como filho. Então, isso é individual e, com certeza, a decisão do tratamento está relacionada com isso também. Porque eu te conheço, você me conhece, acho que se fossem meus cães e os seus cães, a gente jamais pensaria em eutanásia, né? Então, isso é uma decisão muito individual e está associado com o valor sentimental que aquele animal tem na vida daquele tutor. Isso é o principal. Né? Mas a gente tem a obrigação de transmitir a informação correta para o tutor, e aí ele realmente decide, né? E se ele decidir por eutanásia, provavelmente não vai ser com a gente que vai fazer. Aí eu vou falar, pode procurar quem é a favor, porque eu não sou. Mas tá ótimo, acho que hoje a gente passou essa informação para todo mundo, para os estudantes, para os tutores, de uma doença muito importante, que tinha pouca relevância para nós aqui de Ribeirão, ou não é que tinha pouca relevância, né, mas aí faltava realmente esse engajamento do nosso setor com isso, e agora eu acho que ajuda através dessa transmissão de informação, ajuda a ter mais engajamento. Os estudantes, eles estão saindo diferente em relação a essa doença. Espero que a gente consiga falar mais e cada vez ter mais eficácia no tratamento daqui para frente. Também espero isso. Lívia, obrigado mais uma vez. Obrigada. Você está liberada para tomar sua cervejinha agora. Então tá bom. Obrigado.